Estamos aqui com o Lemir Martins, jornalista que trabalhou na última hora, na Zero Hora, no Estadão, e agora vamos falar com ele sobre a participação dele na revista Placar. Eu me lembro que na revista Placar, na final da década de 70, 80, era considerado o top dos tops, né? Hoje já surgiram outras revistas, mas que fez com que a própria Placar acabasse perdendo um pouquinho do fôlego, né, Lemir? Mas foi uma novidade que apareceu, uma revista voltada especificamente para o futebol, e você esteve presente na fundação, né? Eu tive esse prazer, porque eu trabalhava no Jornal da Tarde, lá no estado de São Paulo, e foi convidado uma equipe, porque o Jornal da Tarde, do estado de São Paulo, e o Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, o Globo, eram os grandes celeiros de jornalistas, onde começavam as pessoas. Então a editora Abril, que surgiu para ajudar a imprensa brasileira, a dar grandes empregos, continua por aí com 40 revistas, e quando precisava de gente, ia lá e tirava do Estadão. Eles chegaram a fazer até um acordo, ninguém tirar mais ninguém de lugar nenhum, eles mantinham nele. E quando foi feito o Placar, eles foram lá e levaram meia redação da edição de esportes. Pessoal do esporte. Que era a edição de esporte, que era a edição do Estado, do Jornal da Tarde, que seria domingo à tarde. O Jornal da Tarde seria no outro dia. Aí foi ali o Dante Matiusi, foi o que trabalhava lá, o chefiado pelo Vôlei Guimarães, que foi antes, o redator-chefe do Jornal da Globo, né? O Fernando Mitti não foi, ficou dia, acabou não indo. Edil Valer Júnior, que eu já falei, e os editores, fomos para lá para começar a fazer o Placar. Isso em novembro, fim de novembro de 69. Era fazer uma revista para a Copa de 70. Então a gente fez 8 números zeros, ia aos jogos. Os estudantes jornalistas estão vendo aqui, sabe que isso não é uma novidade, mas já havia naquela época. A gente via todos os jogos de futebol, cobria tudo, imprimia em cenográfico. Era um estilo de revista, fazia com uma tinta azul, por isso chama cenográfico. Só imprimia, que era barato no miol, para ver como é que estava o jornal, como é que estavam as matérias. Muitas delas voltaram a sair. Depois fizemos 6 números zero impresso, para depois sair o primeiro Placar número 0, né? E eu trabalhei lá até 1995, quando eu não saí da Abril, mas saí do Placar para ficar só na Quatro Rodas, porque eu fazia futebol e Fórmula 1. Né? E eu tenho grande prazer, a grande parte da minha vida, me aposentei agora há 2 anos, pela editora Abril, trabalhando. Tenho grandes, porque a Copa de 70, por exemplo, foi a primeira grande missão do Placar. E eu fico muito feliz em lembrar essa Copa, porque eu fiz aquela fotografia mais publicada no Brasil até hoje. Antes era a do Einstein mostrando a língua, só tinha aquela. E depois essa passou muito, e a cada Copa ela é republicada, muitas vezes, que é aquela fotografia do Pelé socando o ar com o Tostão e o Jairzinho do lado. Eu sou conhecido dos meios por aquela foto, né? Aquela foto, né? Foi publicada em todo mundo, foi capa do Pai, foi capa de várias revistas. Está lá no o portal de entrada do Museu do Muro México, né? Guadalajara. Essa foto foi contra a Tchecoslováquia, né? Nosso segundo gol. Essa foto está lá no Museu do Futebol, no Maracanã? No Morumbi. No Morumbi, desculpa, no Morumbi. Pacaembu. Pacaembu está lá. Essa foto que abre, e foi ela que abriu quando o Pelé foi considerado o atleta do século, né? Certo. Em Paris também aquela foto. A foto é famosa. E tantas outras fotos que, por sinal, fazer um comercial. Esse ano eu lanço o meu livro, o último livro, porque era o que eu queria publicar, mas acabei publicando os arquivos da Fórmula 1, o Clan Fittipaldi, a estrela Ayrton Senna, Lênis e Mistério da Fórmula 1, o primeiro Fórmula 1 brasileiro, e o Senna para criança, que foi absorvido pelo MEC, carimbado e está nos colégios por aí. E agora vai sair esse 50 anos de fotografia, mas não são as melhores fotografias, são a história das fotografias. Claro. Por exemplo, uma foto do Dario com 3 pernas, que é uma história fantástica. A história do Pelé, daquela fotografia. A fotografia do Maradona, que eu entrevistei depois da Copa com o Vesúvio ao fundo. Como é que a gente conseguiu fazer aquilo? Então, não é muito, 2, 3 mil toques de cada história, de 100 fotografias, que é mais ou menos a minha biografia como jornalista fotográfico, né? E o Placar, então, melhor parte da minha vida, o filé da minha vida, foi pelo Placar. Cobri o primeiro grande prêmio de Fórmula 1, em Mônaco, em 1970, pelo Placar. E fiz 287 grandes prêmios pelo Placar. E agora, pela Quatro Rodas, chegamos a 307 grandes prêmios. Foi uma
O Placar está por aí, uma grande revista, jamais de temática, mas numa época foi a Bíblia. E aqui cabe uma explicaçãozinha, porque o Placar dava todos os gols da rodada com fotografia, porque não tinha ainda televisão ponta a ponta. Né? Você via o tape do jogo São Paulo do Rio, via o tape para Porto Alegre naquela época. Então a gente chegava na terça-feira com os gols da rodada, com as matérias. Nós tínhamos uma sessão chamada Tabelão, em que a gente pegava o resultado por telefone de todo o Brasil e dava o Campeonato do Amazonas, do Pará, do Piauí, que era uma bela pauta para todas, eu digo todas, as rádios do Brasil faziam seus programas de retrospecto na segunda e na terça-feira. Que maravilha. Bom, Lemir, vamos falar um pouquinho de política, né? Tu estivesse presente na todo o processo que envolveu a legalidade, até fosse demitido em função da legalidade, né? Como é que foi essa questão aqui no Rio Grande do Sul? Bom, eu trabalhava no gabinete de imprensa do Palácio com o Hamilton Chaves, né? O Hamilton Chaves para quem não conhece, não lembra agora, era irmão do Ovidio Chaves, um grande compositor, fiz a cama na varanda, e foi parceiro do Lupicínio, vários sambas. E esses moços foi que o Lupicínio dedicou para ele, quando ele casou, para o Hamilton Chaves. É pai do editor da Zero Hora, hoje o Ricardo Chaves, popular Cadão. Né? E eu trabalhava lá com o Hamilton Chaves, trabalhava no gabinete de imprensa e viajava sempre com o Brizola, viajava o tempo inteiro como fotógrafo do governador. E na legalidade, evidente, que eu fiquei todo o tempo lá. E foi uma participação para mim histórica, muito tensa, né? Porque houve aquela ameaça de bombardeio. E a gente foi buscar o Jango. Foi até o Chile, mas o Chile não pudemos aterrissar. Então voltamos para Montevidéu para trazer o presidente. O presidente veio num avião com um jornalista para não ser bombardeado. E eu precisava de uma foto, meu chefe disse que era uma foto que mostra a resistência, mostra isso. Eu não consegui, fotografei bastante o Jango e não tinha. Aí na saída eu pedi, presidente, manda uma mensagem aqui lá pro porão da legalidade. Estava instalada a rádio, que tinha 104 rádios, e a Deutsche Welle e até a BBC dava fragmentos, né? Da rádio da legalidade. Foi uma história, isso foi colocado pelo Mero Simo, um dos maiores engenheiros de telecomunicação que apareceu aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Fez coisas, a Guaíba ele conseguiu geração da Suíça, via Suíça, da Suécia na Copa de 58, né? Foi uma coisa fantástica. E claro, e ali então pedi para o presidente uma mensagem, aí ele dei a folha, ele não tinha escreveu nas minhas costas. Eu trouxe a mensagem, ficou lá no porão da legalidade, a mensagem aos amigos e companheiros que lutam pela legalidade, um abraço do Jango. Ele lá virou placa, ficou lá, mas depois com a eleição do Menegas ela foi retirada. Esses dias recolocaram, mas não foi a mesma placa. E claro, para mim foi participar daquilo, que vai fazer 50 anos hoje, agora em agosto, né? Sim. Foi para mim uma experiência muito fantástica, participar de uma das maiores, foi a maior crise, só no momento sempre porque o Machado Lopes, que era o comandante do Terceiro Exército, que naquela época tinha engenheiro Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, era o maior exército brasileiro, aderiu à legalidade. E aí então houve uma grande assédio político, né? O Lacerda, o Ademar, aquele pessoal da oposição do Rio, insistiram que o Jango assumia como parlamentarismo. Meu Tancredo Neves veio para cá e cozinharam o Tancredo, né? Não negociava bem, cozinhou o parlamentarismo e o Jango assumiu como parlamentarismo. Houve depois um referendo, ele assumiu como presidente, mas em 64 já se sabia, se esperava ouvir o golpe. E com esse golpe, eu, que era jornalista, mas fiquei sendo marcado, trabalhava no gabinete de imprensa, e essa altura da Revolução já na prefeitura com o Sereno Chese, o Dilamar, o Ibsen, o Jair Cunha Pinto e outros jornalistas que estão por aí. E aí, eu, por exemplo, tinha um castigo interessante, eu não cheguei a ser preso, mas eu tinha que ir no DOPS todo dia, uma semana, às 10 horas da noite, na outra semana, às 7 da manhã, na outra semana, no meio-dia, no Natal, às 12 ou 11 horas da noite. E aí eu acabei indo embora, porque realmente eu não tinha muita condição de trabalhar no Rio Grande do Sul, né, como jornalista. Mesmo na Zero Hora tinha coisa que não davam credencial. Para Grenal me negaram a credencial uma vez. Aí que eu fui para o Jornal da Tarde, aquele falando flashback que a gente fez antes aí. Já tem data para o lançamento do próximo livro? É da Sulina, deve sair depois de agosto, setembro, até o fim do ano. Qual é o título? Ora, por enquanto tem um título de História das Fotos, mas ainda é um título provisório. São 100 fotos que muita gente vai ver que é uma certa, não só biografia, mas de muitos anos do jornalismo brasileiro, né, que a gente participou de tanta coisa aí. E me sinto um privilegiado, porque trabalhar no Placar, na época de Pelé, Coutinho, Pepe, né, o que seja, Jair da Costa, Revelino, Tostão, Gerson, Garrincha. Eu até no livro vai abrir com uma fotografia que eu estou entrevistando o Garrincha e o Pelé juntos, os dois, né, conversando com ele.
depois Cruyff, depois o pessoal lá, Beckenbauer, esse pessoal todo, né? Por uma época maravilhosa, em que também eu achava muito bonito, eu não sou contra a internet, absolutamente nada do disso, mas naquela época você tinha que estar presente, tinha que ir lá. Então quando o Careca, por exemplo, foi para o Nápoles, tinha que ir lá em Nápoles para fazer a entrevista, a estreia do Careca. Não tinha como mandar para cá, né? Então você teve, como eu falei para você, teve corpo a corpo com esse pessoal todo, e é um privilégio. Além disso, eu fiz o Emerson no kart, o Piquet no kart, o Ayrton Senna no kart, e fiz todos eles tricampeões e bicampeão do mundo, nesses 300 grandes prêmios que eu cobri aí de Fórmula 1 da vida. Tá bom, Lemir, muito obrigado pela participação aqui no Entrevista na Beira do Rio, e parabéns pela tua biografia, e sucesso para você, tá bom? Tá, muito obrigado, é um prazer estar aqui no Rio, né? Eu só lamento uma coisa, a minha mulher, por exemplo, a gente vai para a Alemanha, faz uma viagem, ela vê como se aproveita os rios na Europa. Qualquer arroio, e aqui você vê os rios morrendo com o transporte, né? Que é uma coisa, que essa cidade aqui, como o Caí, como o Pareci, viveu do rio. Quantos anos, da Doca das Frutas, outras coisas, se viajava nessas barcaças. Pena que terminou. Tá certo. Mas voltar à paisagem é bom. Muito obrigado, Lemir. Eu que agradeço. Lemir Martins, jornalista aqui no Entrevista na Beira do Rio. Até a próxima.